Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas, a nossa teleaula. E nós estamos falando sobre o mundo espiritual, uma série muito importante, e vamos falar hoje sobre o batismo com o Espírito Santo. Um assunto bem polêmico, que muitas pessoas atribuem que esse manifestário do batismo era um sinal só para aquela época. Como é que pode? De repente, a presença do Espírito Santo de Deus na sua plenitude, só para aquele momento da igreja? Mas veja, o batismo nas águas, que é uma marca profunda de uma aliança com Deus, já é uma analogia do batismo com o Espírito Santo, né? Porque a palavra batismo vem do termo baptizo, do grego, que quer dizer imersão. Então, é muito importante nós entendermos o que é você imergir, o que é receber a plenitude, o que é ser batizado, quer dizer, é você imergir sem resistência na totalidade, na plenitude daquilo que você se propõe, vamos dizer, a viver. Então, o batismo nas águas, ele simboliza o renascimento do homem. Enquanto que o batismo na água é uma imersão do homem, simbolizando um renascimento, o batismo com o Espírito Santo é muito mais. É mais do que uma experiência, é um estado, é uma manifestação a qual você mergulha nas profundezas do Espírito Santo e que passa a te encher até o momento que você, de uma certa forma, pode perder o controle, vamos dizer assim, da sua vida, obviamente sem tirar a consciência, mas uma presença, a plenitude dele tão gloriosa, tão maravilhosa, que há uma alegria, algo tão forte, que é uma experiência maravilhosa. E ela é evidenciada por meio, depois, da manifestação de dons, como falar em línguas, o dom de sabedoria, o dom do discernimento do Espírito. Então, o exemplo que a gente pode dar é que o cristão ele passa a viver em novidade, ele vai viver um mundo espiritual totalmente novo. O Espírito Santo de Deus agora faz morada na sua vida, e essa experiência maravilhosa ela é evidenciada por meio de manifestação desses dons. Então, como eu falei, o falar em línguas, dons de cura, o discernimento do Espírito, dom de sabedoria, dom de conhecimento. Então, essa manifestação, ela sempre vai ter esse fim proveitoso. Vamos ver Efésios capítulo 1, versículo 13, que diz assim: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então aqui nós já falamos em outra aula sobre o penhor do Espírito Santo, falamos do selo, tudo muito importante, tudo que nós já falamos, mas a importância do que a gente coloca aqui é que há um objetivo de vida do homem. Então, a despeito de eu receber a plenitude do Espírito Santo, eu posso extingui-lo. Eu posso simplesmente, por rejeitar a presença do Espírito Santo, extingui-lo. Então, como foi colocado sendo um selo, aquilo que é uma confirmação que nós somos propriedade de Deus, nós podemos determinadamente não só rejeitá-lo numa opinião. Vejam que há uma situação, inclusive, que os próprios judeus sabiam que Jesus havia curado pela presença do Espírito Santo, mas de forma religiosa. Eles falam que a manifestação que houve ali de cura de uma pessoa foi através do espírito de Belzebu, ou Baal-zebub, que era chamado o príncipe dos demônios. Então, o Senhor alerta, olha, todo pecado é perdoado, a não ser o blasfemar contra o Espírito Santo. E o que eles estavam fazendo ali era blasfemar contra o Espírito Santo, era atribuindo o Espírito Santo de Deus, que só Deus poderia trazer aquela cura, o manifestar de um demônio. Quer dizer, colocando o Espírito Santo de Deus que habitava em Jesus como se fosse um demônio. Então é muito séria a participação do Espírito Santo como essa garantia, esse penhor de nós termos o próprio Deus na nossa vida. Agora fala até vir o quê? Nos buscar. Então a nossa vida
ela tem a oportunidade da presença do Espírito Santo durante todos os anos, 80, 90, 100 anos, não sei, mas que o Espírito nos é dado. Como? Quando nós alimentamos a presença do Espírito Santo, quando nós simplesmente, os dons de Deus são irrevogáveis. Então, o dom do Espírito Santo que é dado a alguém é irrevogável, porém, a pessoa pode se esvaziar do dom não usando. Então, o fato de eu, por exemplo, ter o dom de cura, se eu não orar pelas pessoas para que elas sejam curadas, esse dom de cura vai se esvaziando, até o ponto de eu mesmo não querer mais usá-lo, e algumas vezes até achar que foi uma ilusão que eu tive. O dom de línguas, a mesma coisa, o dom de revelação. E tudo então tem um fim prático, objetivo, e que deve ser o quê? Alimentado. Então, como é que eu alimento a presença do Espírito Santo de Deus? Oração, jejum, busca. Então foi assim, que o Senhor chamou os discípulos quando foi derramado o Espírito Santo ali no livro de Atos dos Apóstolos, no Pentecoste, estavam todos reunidos em oração. E quando estavam ali buscando aquela presença, foi o manifestar do Espírito Santo de Deus como um sinal, uma chama que apareceu sobre a cabeça de cada um. Obviamente, isso sim, eu creio que era um sinal para aquele momento. Mas era o quê? A manifestação daquilo que seria essa unção, o derramar profetizado, que o Senhor derramaria Espírito, o Santo e fogo. E o fogo foi essa manifestação, um símbolo do Espírito Santo de Deus. Então, é muito importante nós entendermos essa manifestação, e eu vou colocar aqui, para que você possa ver o caminho pelo qual o Espírito Santo foi se manifestando. Quando Jesus chamou seus discípulos, ele falou para que eles ficassem em Jerusalém, depois fossem para Samaria, depois para os confins da terra, levando o Evangelho. E é dessa maneira que o Espírito Santo, inclusive, vai se manifestando em cada ponto que os apóstolos vão avançando. Então, vamos ver em primeiro lugar, no mapa de Jerusalém, esse momento onde se manifesta o dia do Pentecostes. Vamos ler Atos capítulo 2, versículo 1, que diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações, debaixo do céu. E quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então vejam que a manifestação do batismo do Espírito Santo, você pode ver aí nesse mapa, foi em Jerusalém. Então, Jerusalém, lugar onde estava o templo, onde estava o cenáculo próximo do templo, essa região aí, onde se manifestou no Pentecostes. E o Pentecostes, como eu já falei, a festa da colheita, a colheita do trigo, a colheita mais importante que tinha, então era a festa do Pentecoste. E foi o derramar do Espírito Santo, a colheita daquilo que havia sido plantado pelo Senhor Jesus Cristo através da sua entrega, da sua morte, da sua ressurreição, e agora vem o fruto, o manifestar dessa colheita que iria habitar em nós. E vejam que ali foi escolhido o dia do Pentecostes porque havia ali judeus de todo o mundo. Então, da África, havia judeus da Europa, da Ásia, de todas as regiões, estavam ali judeus. E o primeiro manifestar foi o falar em línguas. Agora, alguns interpretam que eles falaram nas línguas de cada um daqueles povos. Então tinha os medos, tinham ali os egípcios,
e cada um ouviu falar na sua língua. Quer dizer, pode ter sido uma manifestação do Espírito Santo de Deus, o falar em línguas que não eram inteligíveis, e cada um já recebeu ali o dom de interpretação. Porque ali não diz que eles falavam na língua, fala que eles ouviam na língua deles. Então pode ter sido as duas coisas, o manifestar do falar na língua apropriada de cada um daqueles homens que estavam vindo de todas as regiões do mundo, ou o dom de interpretar também já estava se manifestando e cada um começou a ouvir no seu próprio idioma. Só uma coisa, de qualquer forma, era nada mais do que a manifestação do poder de Deus ali de forma muito forte, que foi a primeira vez o transbordar do Espírito Santo de Deus. O segundo lugar foi Samaria. Você pode ver aí nesse mapa, a região de Samaria, que é uma região mais próxima, né? Já fica entre a Galileia e a região de Jerusalém, que é a região da Judéia. Então, é nesse local, que é Samaria, que vai se manifestar o Espírito Santo sobre os samaritanos. Atos 8, versículo 14, diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Então veja que duas coisas são muito importantes aqui na região de Samaria. Quando o Senhor os enviou, Jerusalém, Samaria e confins da terra, é porque os samaritanos eram estrangeiros que tinham a prática do Antigo Testamento da lei. Então, no momento em que a nação de Israel foi espalhada por todo o mundo, então eles entraram na idolatria no passado e foram espalhados por todo o mundo e muitos morreram, né? Quer dizer, as 10 tribos, que eram as tribos do norte, foram totalmente destruídas e eles foram espalhados pelo mundo. E é nesse momento que vêm estrangeiros, árabes, cretenses, e vão morar ali naquela região de Samaria. Como era um local meio complicado de morar, eles então perguntam: quem é o Deus dessa região? Ah, é Yahvé. Ah, como é que se cultua? Ah, tem os 5 primeiros livros, chama Torá, é a lei. E aí eles começam a buscar a Deus da maneira deles, junto com aquele livro. Então eles misturam aquilo que eram as tradições, até a idolatria que eles tinham, junto com o conhecimento. Por isso que os judeus e os samaritanos não se davam bem, porque os samaritanos eram tidos como hereges. Mas olha aí, o Espírito Santo de Deus sendo derramado sobre aqueles que eram hereges, mas que precisavam da graça. Por quê? O Espírito Santo não é para um povo, uma nação. Vejam que a herança e a bênção de Abraão, ela foi dada como algo para todas as famílias da terra. Então não era exclusiva de um povo, mas seriam benditas todas as nações da terra. E esse derramar se manifesta sobre todos, inclusive os samaritanos que eram estrangeiros. Vamos encerrando então esse momento, esse bloco, e já voltamos já com mais Escola de Profetas.